De uns dias para cá eu venho notando uma certa histeria contida, uma agonia de parte a parte, tanto do lado de Bolsonaro quanto do lado de Lula, em função basicamente dos apoios que ambos vêm recebendo na sequência dos dias, o que é natural e é esperado que aconteça assim para que cheguemos ao segundo turno, o dia da eleição do segundo turno, com um cenário muito mais definido e muito mais claro. Quem parte com a vitória no primeiro turno, que no caso foi o Lula, tende a manter a vantagem até o final do segundo turno e na eleição final que vai definir o vencedor. Entretanto, isso não é uma coisa, não é uma cláusula pétrea, não é uma coisa sem erro. É óbvio que Bolsonaro pode conseguir e tem se esforçado para isso. Mas eu queria também chamar a atenção para uma análise que eu vi outro dia na televisão, se não me engano, na Globo News, da Mônica Waldvogel, em que ela mostrou os votos que tiveram Bolsonaro e Lula isoladamente na região sudeste, que é onde está o maior embate, a disputa por votos. E a diferença ali não é uma diferença significativa, embora os votos dados em São Paulo ao Tarcísio de Freitas, que são votos que poderão ou não migrar para Bolsonaro, não são muito distantes dos votos que Bolsonaro teve, entenderam? Vamos dizer que Tarcísio teve 6 milhões de votos e Bolsonaro teve 5.200.000. Então o que há aí é uma margem de 800 mil votos de acréscimo possível para o candidato à presidência. Da mesma forma, aconteceu com Lula em outros lugares, quer dizer, e elas por elas, você tem aí, os votos são os mesmos, eles estão em disputa. Quem votou no Cláudio Castro do Rio de Janeiro vai ter que votar em outro, ou se abster. E normalmente também as abstenções no segundo turno tendem a ser maiores do que no primeiro turno. E vamos registrar aqui que foram altas, foram de 20%, coisa de 32 milhões de votos de abstenção no primeiro turno. Se isso ampliar, aumentar um pouco, digamos que chegue a 35 milhões de votos, que chega a 25%, digamos dizer, isso vai ser um dado novo que terá de ser administrado nas campanhas presidenciais. O que sobra nessa discussão, nessa análise dos fatos e dos números principalmente, tirando a guerra contra os institutos de pesquisa, que virou moda agora, o que sobra disso aí é o estudo técnico, é como devem se comportar os candidatos para conseguirem os votos que não conseguiram no primeiro turno, que não tiveram no primeiro turno. Nessa tentativa, nessa luta, eu quero crer que o ex-presidente Lula leva certa vantagem, primeiro porque já teve mais votos do que Bolsonaro agora no primeiro turno, e segundo, porque embora não tendo a máquina administrativa na mão, o Bolsonaro tem feito uso da máquina administrativa despudradamente, ele também não tem o ônus, quer dizer, não tem o ônus e não tem o bônus, não tem que arcar com as acusações, os problemas que cercam de corrupção, de malversação, de mau comportamento, em suma, esses problemas que cercam o governo Bolsonaro e a máquina pública. Nós temos de aguardar ainda muita água vai passar por baixo dessa ponte, mas eu acho que nós devemos ficar atentos para essa histeria falsa, é uma histeria fake, que não vai levar a nada. Nós temos de manter a cabeça fria e analisar os números que se apresentam, certo? É isso aí, um abraço.